Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu estava participando de uma masterclass sobre PBN com os meus amigos lá do Farol de Pouso, super legal. E nessa masterclass surgiu uma pergunta a respeito do que seria Advanced RMP. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar esse conceito, o que que é e o que está incluído nesse, nesse novo, pacote de Advanced RMP, tá bom? Então pessoal, no universo de certificação PBN, existem aquelas diferentes níveis, né, diferentes certificações que a gente já viu, que vai desde a RNAV 10, que é a menos precisa, até o RNPAR de 0.1, que é a maior precisão possível em termos de RNP. Um Advanced RNP não é uma nova precisão, não é uma precisão diferente, mas sim um conjunto de certificações e de funções que o equipamento de navegação deve ter, colocados num pacote, vamos chamar assim, que a aeronave tem que ter para ser considerada capaz de realizar a Advanced RMP. Então, o que a aeronave precisa ter? Para qualificar para o Advanced RMP, a aeronave tem que ter capacidade para fazer RNP2, que é um RNP usado em algumas rotas continentais, tem que ser capaz de fazer RNP1 de saída, RNP1 para chegada e tem que ser capaz de fazer pelo menos RNP Approach ELNAV, tá? Então tem que ter essas três, né, qualificações, RNP2, RNP1, RNP Approach, e tem que ter algumas funções. E quais são essas funções? São 6 funções. Tem que ter escalabilidade, a capacidade de fazer radio to fix, rota offset, fixed radius transition, time of arrival control e RNAV holding, tá? Essas são as funções que compõem o pacote do Advanced RNP junto com o RNP2, RNP1 e o RNP Approach. Dessas 6, somente as 3 primeiras são consideradas requisitos pela FAA. Então, se você tiver um equipamento que só tem escalabilidade, ready to fix e parallel offset, ele já é considerado capaz de Advanced RMP na FAA, tá? Apesar de existir a recomendação, existir a possibilidade de todas essas outras funções. A gente vai ver agora o que são cada uma dessas funções que o equipamento tem que ter. O que é escalabilidade? A gente sabe que um determinado procedimento, uma rota e um procedimento de chegada RNP, ele tem diversos valores diferentes. Então ele começa, por exemplo, com RNP2 em rota, depois na terminal fazendo uma STAR ele diminui para 1, quando chega lá no fixo de aproximação final ele baixa para RNP03 e em caso de arremetida ele volta a ser RNP1. Escalabilidade é a capacidade do equipamento de navegação obter esses valores de RNP do Navigation Database e mudar automaticamente a precisão que ele está buscando, né, o RNP de cada trecho da rota, automaticamente sem interferência do piloto. Então você vinha lá voando, o teu equipamento estava mostrando que você precisava de um RNP2, depois ele diminui para 1, depois ele diminui para 0,3, automaticamente. Tá? Então, essa função é a chamada escalabilidade e é um dos requisitos necessários para você ter Advanced RMP. A outra função é o Radio to Fix. Radio to Fix é um tipo de segmento, né? Um tipo de Path Terminator que o equipamento tem que ter, que é a capacidade de voar um arco. Né? Então, aqui o desenho mostra um RF flag. Existe um centro, que é uma coordenada, que não faz parte da trajetória. Tá? A aeronave não vai voar sobre o centro, mas sim ele vai voar o tempo todo durante essa leg a uma distância fixa, né, que é o raio do centro. Então essa capacidade de se manter a uma distância constante de um ponto é chamada RF leg e é uma condição, uma característica necessária para a aeronave
poder ser qualificada como Advanced RMP. Uma observação é a seguinte: esse RF lag não pode estar na aproximação final do procedimento, tá? Aproximações RNAV, ou RNP, que tem RF lag na aproximação final, são considerados procedimentos RNP-AR Approach, tá? Então é uma outra certificação. O Advanced RNP é para procedimentos que têm RF lag antes do fixo de aproximação final, tá ok? Outra característica é a capacidade de fazer offset. Então o equipamento tem que ser capaz de ter um offset de até 20 milhas para um lado ou para o outro da rota. O piloto vai lá, insere o offset e a aeronave passa a voar a uma distância fixa da rota original, né, que seria essa daqui. A aeronave passa a voar aqui, por exemplo, nesse caso para a direita, todo o tempo a uma distância constante da rota original, até que a tripulação remova esse offset, a aeronave volte para cá, ou em determinadas condições, esse offset seja automaticamente cancelado pelo equipamento. Tá ok? Outra característica é o Fixed Rate Transition. Fixed Rate Transition é um RF lag, tá? É o mesmo conceito do RF lag, só que ele é feito para ser usado em rota e não em aproximação. Então, por exemplo, a aeronave vindo por essa aerovia aqui, tem um waypoint e ele vem para cá. Num equipamento normal, a aeronave vai fazer aqui um flyby, não é isso? Só que esse flyby, ele não tem uma posição fixa. O flyby a gente sabe que ele depende da velocidade da aeronave. E se você entrar muito veloz, pode acontecer, inclusive, de você ter um overshoot aqui e depois voltar para cá. E isso poderia interferir com uma outra rota, por exemplo, uma outra aerovia aqui. Então, para evitar esse tipo de coisa e garantir que a aeronave vai voar a transição sempre no mesmo lugar, né? Sempre vai fazer, entre aspas, um flyby aqui na mesma posição, foi criado essa funcionalidade que é o Fixed Rate Transition. Tá? Time of Arrival Control é a capacidade do teu equipamento de navegação de ajustar a velocidade da aeronave para mais ou para menos em função de chegar em um dado waypoint da rota num horário predeterminado. Ou daquele horário para antes, né, o at or before, somente daquele horário para frente, o at or after, exatamente naquele horário, que é o at. E nos FMS que eu conheço, essa função é conhecida como RTA, Required Time Arrival. Tá? Então, você coloca lá o fixo que você quer, coloca o horário e o FMS vai ficar monitorando e alterando, se for necessário, a velocidade da aeronave para cumprir essa restrição de horário nesse fixo que você colocou lá. A outra característica é o RNAV Holding. RNAV Holding é bem simples, o aeronave tem que ter capacidade de fazer órbitas, né, com precisão RNP sobre um determinado fixo que você coloca lá. A órbita vai sempre definida pela posição, né, qual é o fixo que é a referência, né, onde a aeronave está orbitando em cima, o curso da aproximação, né, o curso da perna de aproximação da órbita, o lado da curva, se vai ser uma órbita para a esquerda ou para a direita, e o tamanho do afastamento, que pode ser em milhas ou pode ser em tempo. Tá? Então, essas são as 4 características que definem uma órbita, e o equipamento de navegação tem que ter condição de fazer órbita mantendo a precisão RNP daquele espaço aéreo onde você está. Ok? Então, essas são as características que compõem o Advanced RMP. A FAA tem um guidance para a certificação PBN, que é a C90105. Lá eles tratam de todos os tipos de RNP, incluindo o Advanced RNP. Tá? A publicação equivalente, vamos chamar assim, da ANAC para certificação PBN, é a IS 91001, que está na revisão ECO, mas essa revisão da IS não trata de Advanced RNP. Tá? Então eu acredito que a ANAC deve em breve revisar essa IS para colocar
essa funcionalidade, tendo em vista que já existem no Brasil alguns procedimentos com essa característica. Por exemplo, eu peguei aqui uma carta de Goiânia, o RNAV GNSS X-Ray da pista 14 de Goiânia, e ele tem RF lag aqui, ó. São 3 segmentos RF lag antes do fixo de aproximação final, tá? Então, ele não é um procedimento RNP-AR, porque o RF lag está antes do FAF, que é o GO016, ó, aqui o FAF, e ele não tem RNP menor do que 0,3, né? Esse procedimento é um procedimento que antes do FAF é RNP1, do FAF em diante é RNP03 e a remetida é RNP1 também. E aqui consta RF required e não RNP-AR required, como é o caso dos procedimentos RNP-AR, tá? Então, em tese, para voar esse procedimento, é necessária a certificação Advanced RNP. Na documentação de guia da ANAC, que é a IS, ainda isso não consta, mas eu acredito que em breve deve estar disponível alguma documentação dizendo para os operadores como que essa certificação é obtida, quais são os requisitos para obter a certificação, etc. e tal. Tá certo, pessoal? Então, esse vídeo é rapidinho, só para falar realmente dessa nova parte do PBN, que é o Advanced RNP. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até o próximo vídeo.